Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Reacting. Hoje eu vou reagir a uma contestação, lembrando que eu não tive contato com a peça antes de gravar o vídeo. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um like no vídeo se vocês gostarem dele, compartilhem também o vídeo nas redes sociais, assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido e também ativem o sininho de notificações, assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Pessoal, hoje eu escolhi uma contestação, hoje eu vou reagir a uma contestação. Como é que é o critério de escolha? Eu já falei aqui pra vocês, né? Mas não custa lembrar, eu vou pelo número de páginas, tá bom? Então uma peça longa é difícil de reagir, porque o vídeo, eu poderia até repartir o vídeo, mas eu não gosto assim. Então eu trouxe uma peça, então hoje aqui deve ter umas 4 páginas no máximo, vamos lá então? Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Balneário Camboriú. Pessoal, eu já falei sobre como endereçar petições iniciais e como endereçar contestação. Contestação, é claro que o processo a ação já foi distribuída, então a gente já sabe, né? Quem é o juiz ali da causa. Mas o excelentíssimo senhor não é indicado, como eu já falei aqui para vocês. Como é que vocês farão então? Ao juízo da terceira vara civil da comarca de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Já me perguntaram se é hífen ou barra, eu prefiro barra, mas hífen não está errado, tá bom? Então façam assim, Balneário Camboriú, barra SC, porque assim é preferível. Então, não é ao excelentíssimo, é ao juízo da terceira vara civil. Autos número... tal, BV financeira, ok, pessoa. Vou dar uma pulada nessa parte aí do preâmbulo, tá bom? Apresentar sua contestação a todos os termos da ação declaratória de inexistência de débito acumulada com indenização por danos morais, em que é ré. Então é uma ação ali, provavelmente o banco inscreveu o nome do autor, nos órgãos de produção ao crédito, e agora está contestando isso aí, né? Tal em que é ré, sendo parte autora, em que é ré e parte autora. Eu colocaria assim, em que é ré, vírgula, e parte autora tal pessoa, é um homem, tá? Tal, é o Júlio, tal. O que faz pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Muita gente pergunta se deve haver aí 2 pontos ou só o ponto, tá bom? Pessoal, tanto faz aí, eu até prefiro só o ponto mesmo. 1. Síntese da petição inicial. Tá trazendo, né? De novo, ele vai trazer, lembrando que é uma contestação. Agora, o advogado aqui vai fazer um resumo, então, da petição inicial. É válido, tranquilo. O autor alega que possuía um débito junto ao cartão de crédito administrado pela ré. Vejam, ora coloca a ré com inicial maiúscula, como ali em cima, ora em minúscula. Como é que deve ser? Sempre em minúscula, tá bom? O autor alega que possuía um débito junto ao cartão de crédito. O autor alega que possuía um débito junto ao, não, né? Junto ao quer dizer próximo de, perto de, e não é o caso aí. O autor alega que possuía um débito de cartão de crédito, um débito derivado de cartão de crédito, bem melhor, administrado pela ré, e pela falta de pagamento. O autor alega que possuía um débito de cartão de crédito administrado pela ré e que, vírgula, pela falta de pagamento, vírgula, tá? Então, e que. Então, aquela vírgula depois da ré sai, fica assim, e que, vírgula, pela falta de pagamento, teve seu nome inserido no SCPC. É SPC, né? Tá? Aquela sigla escrita assim eu nunca vi. Geralmente é na Serasa ou no SPC. No valor SCPC nunca vi. No valor de tal. Ok? Precisa colocar a quantia entre parênteses? 1.274? Não há necessidade nenhuma. Não há obrigação nenhuma, não. Eu até prefiro assim, tá?
É claro, né? Se a questão gira em torno só de apenas de valores, se são 2.380.000 ou 13.780.000, é legal para deixar bem claro para o leitor escrever ali o número, né? A quantia entre parênteses, sim. Mas não é o caso aí, né? Tal. O autor entrou em negociação com a Ré, tendo fechado acordo para pagamento de uma parcela de entrada no valor de, além de 23 parcelas no valor de 149, ocorre que, mesmo após o pagamento do acordo, vírgula, o nome do autor não foi retirado do SCPC. Bom, de novo colocou esse SCPC, vou até pesquisar daqui a pouco para ver o que é isso aí. SCPC deve ser o que? Serviços de cadastros de proteção ao crédito? Pode ser. Bom, agora aqui eu tô achando estranho. Ocorre que, mesmo após o pagamento do acordo, o nome do autor não foi retirado. Quem é que tá falando isso, gente? Olha só que interessante, hein? É a Ré na contestação ou é o autor que está dizendo? Porque, vejam, olha só, como eu tenho visto isso em peças jurídicas também. Olha como a Ré vem ali na contestação. O autor alega que possuía um débito junto ao cartão de crédito administrado tal e pela falta de pagamento teve seu nome inserido. Ok. Depois, o autor entrou em negociação com a Ré, tendo fechado a acordo. Pessoal, quem está lendo isso aí, parece que agora quem está falando esse trecho aí é a própria Ré, não o autor. Isso confunde muito o leitor. O autor entrou em negociação. Não, como é que deveria ser? Alega ainda que entrou em negociação com a Ré, oportunidade na qual fechou o acordo. Aquele gerúndio ali está errado, já falei aqui que o gerúndio é errado dessa forma aí. Entenderam, pessoal? Olha lá, de novo, hein? O autor alega que possuía um débito, tal, tal. E depois, no parágrafo abaixo, tá assim. O autor entrou em negociação. Escrevendo dessa forma, parece que é a Ré quem está falando. Não, ela está dizendo que o autor falou. São coisas diferentes. E ficou confuso, hein? Tanto é que no finalzinho ali, ó, ocorre que mesmo após o pagamento do acordo, o nome do autor não foi retirado do SCPC. Ali eu comecei a estranhar, né? Ué, quem é que tá falando isso? É o autor ou a Ré? Porque se fosse a Ré, ela estava depondo contra si mesma, né? Então tem de tomar cuidado, hein? Muito cuidado até. Ó, o autor disse que e que. Não o autor disse que e a. Sempre que e que. Esse que tem que estar ligadinho ali para retomar ao que o autor disse, no caso. Dessa forma, requereu a tutela antecipada para cancelamento de protesto e a exclusão do nome do autor. Não, né? Dessa forma, requereu a tutela antecipada para cancelamento do protesto, né? E a exclusão do seu nome do SPC, Serasa. Ponto e vírgula, nulidade do débito e indenização por danos morais? Gente, que ridículo, hein? Ou C/C, né? Serasa, vírgula, C/C, para dizer que é acumulada com, né? Agora, aquele ponto e vírgula ali, ficou estranho. 2. Da realidade dos fatos, improcedência. Quer dizer, né? Ele está pedindo a improcedência dos pedidos da inicial. O autor adquiriu, autor A minúsculo, cartão Mastercard Internacional Chip junto à Ré, com a Ré, sobre o junto eu já falei, em 25 de maio de 2015. Tira aquele 0 antes do 5, tá bom? Onde foi direcionado... Onde? Gente, onde é para lugar, né? E foi direcionado, né? O autor. Seria assim, o autor adquiriu o cartão Mastercard Internacional, chip com a Ré em tal, e foi direcionado para a assessoria de cobrança em 10. Tira aquele 0 antes de 7, devido faixa de... Devido... Complicado, hein? Devido à faixa de atraso? Não entendi. Adquiriu o cartão e foi direcionado para a assessoria de cobrança. Logo que ele adquiriu, ele já foi direcionado para a assessoria de cobrança? Não, né? Foi depois, de certo, por falta de pagamento, até pela data, 10 de julho de 2018, né? Ele adquiriu em 2015 e foi direcionado para a assessoria de cobrança
Deus, que mal escrito, gente. Olha, debater, entender. Daí ele traz ali umas faturas ali, ou sei lá, alguns registros que eu vou pular. Conforme é possível observar nas faturas seguintes, abaixo colacionadas, nas faturas seguintes, abaixo colacionadas, tá redundante isso aí. Basta nas faturas seguintes, né? A autora, bom, decide, é homem ou mulher, né? É o autor não realizou mais quer pagamento, tornando-se inadimplente. Se não vejamos. Pessoal, esse se não vejamos é se separa, não vejamos. Com vírgula, sem vírgula. Tanto faz depois do não, tá bom? Não tem nem palavras, né, gente? Conforme é possível observar nas faturas seguintes, abaixo colacionadas, tira aquele abaixo colacionadas, o autor não realizou mais quer pagamento. Pulei ali que tá feio. No dia 6 de setembro de 2018, uma vírgula ali depois de 2018, né? Tira os zeros. Houve lançamento na fatura com o valor de. Houve lançamento na fatura do valor de, referente à entrada do acordo, referente à crase, né? Faltou um crase ali no A. A entrada do acordo para a quitação do saldo devedor, ocorrendo a reabilitação posteriormente. Reabilitação do cartão? Muito mal explicado, né? Horrível isso aí. Eu sou o juiz, já vou dar procedência dos pedidos do doutor. Não, é claro que não é simples assim, né? Não vou reduzir a isso, a contestação está mal feita, então o juiz vai julgar procedentes dos pedidos do doutor. Não, sabem que não é assim que acontece, mas ajuda, gente. Ajuda, dá raiva, né? Daí transcreveu um monte aqui da tela do sistema. Sendo assim, olha assim, gente. Sendo assim o quê? O advogado transcreve vários extratos, não sei o que são isso aqui, e depois continua com sendo assim. Gente, não façam isso, hein? Sempre, primeiro, já me perguntaram se eu acho legal esse tipo de coisa, né? Essa transcrição de faturas no corpo da peça. Super válido, é isso mesmo, não precisa trazer em anexo aí essas faturas. É legal colocar no corpo da peça, sim. Agora, o que não pode fazer é, logo após a transcrição da fatura, a transcrição de uma figura na peça, vocês retomarem um texto com um sendo assim, gente. Vocês têm de trazer de volta a informação para o juiz, rememorá-lo, né? Agora tá passando um helicóptero aqui, tá com barulho aqui agora. Vamos ver se vai dar de continuar. Vocês têm de rememorá-lo, né? Sendo assim, né? Sendo assim. Olha só, o advogado faz assim aqui, ó. Sendo assim, verifica-se que não houve erro ou falha da ré no procedimento. Troca, não coloca sendo assim. Verifica-se das faturas ou verifica-se dos registros acima que não houve erro ou falha, né? Já muda um pouquinho da ré no procedimento. Haja vista que não dá, uma vez que haja vista existe, agora não pode usar haja vista que. Uma vez que o autor não efetuou o pagamento das faturas, o que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Olha, escreveu uma linha sem errar, né? Legal. Ademais, não há que... Não, aí, gente. Ademais, não há falar. Não há falar. Em responsabilidade da empresa ré, tendo em vista que é nítida a falha do autor. A falha do autor? Falha é uma palavra geralmente usada para pessoa jurídica, né? Tendo em vista que é nítida a falha do autor. Seria assim, uma vez que é nítido o inadimplemento do autor, devendo ser, não, gerúndio não, né? De modo que deve ser afastada a responsabilidade da empresa ré, vírgula, nos termos do artigo ART. 14, parágrafo terceiro, 2, vírgula, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, também não há que se falar em responsabilidade da ré em proceder ao pagamento de danos morais experimentados pelo autor. Mal escrito, né, gente? Eu faria assim, da mesma forma, vírgula, não há falar em compensação por danos morais. Tendo em vista, de novo, não. Pois a ré está agindo
no exercício regular de direito, tá? Conforme dispõe o artigo 188, 1, faltou vírgula, do Código Civil Brasileiro, devendo ser ação julgada totalmente improcedente. Gente, já lá na primeira fase do curso de Direito, a gente aprende que não é correto escrever ação procedente ou improcedente. São os pedidos que são julgados procedentes ou improcedentes, né? De modo que devem os pedidos ser julgados improcedentes, tá certo? 3. Da ausência do dever de indenizar, conduta regular da ré. Diante do exposto, combina lá pro final da peça, né? Nos pedidos, por exemplo, não aí. Vamos lá. Constata-se que qualquer falha no serviço não pode ser imputada a ré. Como assim? Ah, é? Então qualquer falha no serviço não pode ser imputada a ré? Não, né? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Não há falar em falha no serviço se a ré inscreve o nome do autor devidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Ao não receber a compensação do pagamento das faturas vencidas, inscreveu o nome do autor, tá? A autora aí tá confundindo, é Júlio o nome do autor. Nos cadastros de proteção ao crédito. Ora. Meu Deus. Ao não receber a compensação do pagamento das faturas vencidas, inscreveu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, vírgula, pelo que atuou dentro do que se esperava. Aí dentro do... Ao não receber o pagamento, considerou o autor inadimplente e, aquela vírgula ali não existe, e exerceu seu direito de inscrevê-lo nos cadastros de devedores, coisa primária, hein? Bem primário, né? Eu sinceramente, gente, abrindo o coração pra vocês, estou cansado de reagir a peça assim, né? O artigo 186 do Código Civil de 2002... Pra que colocar 2002, gente? É arte, né? O art 186 do Código Civil diz expressamente que aquele que... Pessoal, olha que interessante. Lá no artigo 186 do Código Civil, tá assim mesmo, né? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, tá com A. Com o A do aquele está em maiúsculo. Mas só que aí ele transcreveu no meio do texto. E como a gente sabe, não pode vir inicial maiúsculo, a não ser em nomes próprios, no meio do texto. Então seria assim, deve ser assim. Diz expressamente que aquele que, o aquele, A minúsculo, tá bom? Porque está no meio do texto. Aquele que, por ação tal, tal, sendo assim, são requisitos para a concessão do pleito indenizatório. Na verdade, é compensatório, né? Quem pugna por danos morais pugna por compensação, não por indenização, tá? Para a concessão do pleito compensatório, são requisitos: a prática de ato omissivo ou comissivo culposo, a ocorrência de dano, a existência de dano causal entre um e outro. Tem-se, então, que a ausência de um dos requisitos mencionados conduz necessariamente à impossibilidade de responsabilização do agente. No caso em apreço, primeiramente, não se pode concluir pela prática de conduta culposa pela ré. Gente, olha só. No caso em apreço, primeiramente... Daí depois, vê-se, portanto, que não há fundamento jurídico para o pedido de reparação, devendo ser julgada improcedente a pretensão inicial, de modo que deve ser julgada, né? Mas olha só o que eu reparei ali. No caso em apreço, no parágrafo anterior, no caso em apreço, primeiramente, daí termina, gente. Não tem em segundo lugar, em terceiro lugar. Por que usou o primeiramente? Tira aquele primeiramente, então, né? No caso em apreço, não se pode concluir pela prática de conduta culposa pela ré. E terminou aí por quê, gente, né? Diz por que não houve prática de conduta culposa pela ré. Tá muito mal, hein? Olha, se eu fosse parar pra analisar o direito material aqui também, a coisa, eu acho que... Eu tenho a impressão de que a coisa estaria feíssima também. Tá? Porque, olha só, terminou falando do dano moral. Terminou. É só isso que ela fala de dano moral, tá? Que o autor fala do dano moral. Meu Deus. Pedidos. Pedidos? Espera aí, gente. 5 pedidos. Só que ali é da ausência. Da. Ele bota um da. E é 3. Da ausência. Antes é 2, né? Antes é o quê?
da realidade dos fatos. Ele tá vindo assim, né? Síntese da petição inicial. Depois ele vem pedidos só. E deveria ser 2 pedidos e não é 5, é 4. Deveria ser 4, né? Pessoal, o juiz percebe essas coisas, tá? De cara, vai saber que tá mal feita, que o advogado aqui é relapso, né? E uma coisa leva a outra. Já cansei de falar aqui, hein? O que eu quero dizer que uma coisa leva a outra? Tá mal escrito, então o direito material não está muito do lado do réu, não. Da empresa ré aqui, né? Pedidos. Diante do exposto... agora sim, hein? Diante do exposto, tá terminando. Requer seja julgada totalmente improcedente a demanda, né? Requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, né? Seria assim. Sucessivamente, se for entendido que alguma indenização é devida, requer seja fixado quanto em valor compatível com as recentes decisões dos tribunais no país, de maneira que não se traduza em enriquecimento sem causa. Tem probleminha no parágrafo? Tem, mas diante dos outros que a gente viu, até que tá meia boca aqui, né? Passou. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas. Admitidas o quê, gente? Tem alguma palavra feminina ali antes no plural? Para que o admitido concorde com ela? Não, né? Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos. Meios de prova admitidos em direito. Todas as intimações e publicações sejam feitas... Não, né? Todas as intimações e publicações devem ser feitas exclusivamente em nome da sociedade tal, registrada junto, adoram junto a, né? Registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraná, sob o número, nos termos do artigo tal, do CPC 15. Não precisa botar CPC/15, só CPC, né? A pessoa já sabe que é 2015. Daqui a pouco vai estar lá em 2038, a pessoa ainda vai escrever CPC 2015, mas é verdade, né? O nosso CC, o nosso Código Civil, não é de 2002? Né? Ele começou a viger em 2003, né? Mas ele é tal, em 2002. Até hoje a gente já está em 2020. As pessoas aqui mesmo, né? Apareceu CC/2002. Não. Deu, passou, né? Tinha sentido em colocar CPC em 2015, ali em 2016, 2017, 2018. Até 2018 ainda vai, agora já está em 2020. Tal, sob pena de nulidade, pede deferimento. Tal, ok, o nome dos advogados. E foi isso, gente. Mais uma peça terrível, né? Eu fico triste porque, pra quem me acompanha lá no meu Instagram, sabe que eu dou bastante dicas legais lá no Instagram para advogados. Então a minha vontade, meu desejo mesmo é que o povo, que os advogados escrevam bem. E eu pego aí, de forma casual, uma peça no sistema e vem isso aí, e sempre vem peça ruim para eu reagir. Fico triste, mas eu espero que vocês pelo menos aprendam alguma coisa com esses meus reacts aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.